Oi pessoal, olá, boa tarde, como vocês estão? Olha quem está aqui do meu lado, que eu havia prometido para vocês, o Rio Pardense Macedo, conhecido como Colono. Isso. Colono, Tonho, né? É. Cantor e compositor. Também. Um pouquinho. Gente, eu vou fazer um chimarrão na cuia do Totonho aqui da Rosane. O nome da cuia eu achei o máximo. Bagre de Toro. Eu nunca tinha feito um chimarrão assim. Só tô esperando a água da doutora Rosane, que não veio ainda. Me dê um pouco de água aqui, dona Rosane. Deixa eu só te dar uma ideia. Não bota muito que ela enche, sério, uma praga. Bota meia, porque ela enche. Pode deixar. Incha Pessoal, é muito legal vir aqui na casa da Rosane e ela me mostra uma foto. Que nem a foto, Rosane, que guardou. Primeira coisa que ela faz, ela me mostra uma foto. E eu vou mostrar para vocês essa foto. Olhem bem esta foto. Vocês estão vendo aquela pessoa de roupa vinho? Aqui sou eu. Vocês estão vendo aquela noiva ali? É a Rosane. O dia que a Rosane casou, em dezembro de 1976, a festa foi no CTG Rodeio da Saudade. Isso. Do lado da minha casa. Eu morava ao lado. Justamente. Né? Isso mesmo. E a gente era do Lions, e daí a Vilma e o seu Garcia nos convidaram. A gente conhecia a família, né? Não, mas é uma preciosidade. Eu acho que eu nunca tinha visto a Rosane. É. Primeira vez que eu vejo. Tava no meu álbum de casamento. Veja bem, eu nessas alturas aí, ó, eu já tinha uma filha, a Aline. E vou te dizer mais. A Aline ela nasceu em setembro, outubro, novembro, 4 meses. E olha o detalhe, eu já estava grávida de novo e não sabia. E magrinha. Estava recém no início da gravidez. Trabalhava, hein? Trabalhava. Não, essa foto aqui eu gostei demais. Ô Rosane, essa água vem ou não vem? Tá indo. Te esperando a Rosane, olha. Tem que ser tudo uma meia hora antes. Eu vou te contar uma coisa, Colão. Eu sempre fazia chimarrão do jeito que tu faz, tá? Sempre. Aprendi com meu pai, eu sempre mexo com as minhas filhas. Eu aprendi a fazer chimarrão com 8 anos. Eu tenho 69, então significa que faz 61 anos que eu faço chimarrão. Pois o que aconteceu? Há uns 20 e poucos anos atrás, eu aprendi a fazer chimarrão diferente. Desde então, abandonei o ritmo do meu pai. Porque eu perdia muita erva. Porque quando eu ia limpar a cuia, eu via aquela erva... eu via aquela erva lá embaixo, verde, assim, sequinha. Maior injustiça, sabe? É. Então eu coloco primeiro a água e depois a erva. Ó, essa erva aqui é muito boa, Valéria. Eu gosto dessa erva. Gosto da Valéria, gosto da chimango, ó. E a gente tapa toda a cuia. E a gente faz um morro aqui nessa cuia, ó. Ah, por isso a colher, Tá? E aí agora a gente vem, ó. Devagarinho. Bem devagarinho a gente vai chegando. Vou usar a ponta da colher para puxar, que é melhor. Ó. E vou adentrar com a bomba. E aí eu venho com a colher e dou uma ajeitadinha, ó, Tatoinho. Claro. Sim, ó, por isso que eu pedi a colher. E o mate segue livre. Tá feito. Tá feito. Primeiro deve ficar quente, né? Meus filhos estão reclamando que não estão conseguindo um grau. Por quê? Eles não são da página? Ah, mas tem... Mas nem eu tô conseguindo. Ué, sai. Ah, eu sei. O quê? Internet aqui é muito ruim. Não, mas... Internet aqui embaixo é mais ruim. Toda a internet. E eu nem peguei o Wi-Fi de vocês, eu tô com o Wi-Fi do meu telefone. Então pega. Pois é. Totonho, tu não vai acreditar. Esse chimarrão, Tá bom. tu vai tomar agora, tu vai ver. eu só tomo, meu mate é de manhã. Vai tomar comigo um pelo menos. Ah, não tomo, então pronto. Não vamos brigar. Pra te sentir o que eu tô falando. Tu entendeu? Entendi.
Acho que vai ter que colocar Wi-Fi. Tu acha que eu tenho que colocar o Wi-Fi? Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que interromper o chimarrão. Ó, vou passar pro Totônio. Tá. Eu vou interromper o chimarrão só pra colocar o Wi-Fi e já volto. Que eu não sei se eu consigo colocar com ele no ar. Será que eu consigo? Acho que consegue. Vamos ver. Pode ter certeza, mas eu não vou brigar. Podemos subir lá fazer na cozinha, daí que tem a mesa. Não precisa mesmo, nós podemos sentar no... Deu certo. Deu certo. Bom. Sinceramente me responde, como é que tá o chimarrão? Tá muito bom mesmo. Viu? Bom mesmo. Eu sou chato pra chimarrão. E ele fica assim, esse chimarrão eu gosto dele porque ele fica solto, sabe? Não é um chimarrão apertado. Não aperta muito. Agora deu certo? Então tá. Meu início de conversa contigo é o seguinte. Eu primeiro quero agradecer, eu gosto muito de agradecer no início, a disponibilidade de tu me aceitar aqui na tua casa para que a gente pudesse fazer essa live. Agradecer para a amiga Rosane da mesma forma. Eu te conheço há muitos anos, sabe? Eu te considero um homem muito inteligente e te considero um exemplo de riopardense, sabe? Tu é um homem de conduta correta, né? Tu é um homem responsável, construiu ao longo da tua vida uma família muito linda, tem uma esposa maravilhosa, filhos, inclusive alguns foram meus alunos, né? E me conheceram como professora. E essa amizade então se estende há anos, apesar da gente não ter convívio social, porque eu não vou a nada, né? Eu só vou da minha casa e algum lugar para live, não vou para lugar nenhum. Mas essa tua prontidão, apesar de tu não tomar chimarrão essa hora, só toma de manhã, mas o que vale mesmo é a conversa. E eu gostaria de compartilhar com as pessoas que estão nos vendo. Primeiro eu quero mandar um abraço para os filhos, para os netos, para os genros, para as noras, né? Para a Francisca que está estourando, né? Querida da Francisca, que já está quase aí, né? Tá. Quase 18 dias. Meu Deus. Um abraço muito grande para todos vocês. Eu gostaria de iniciar essa nossa conversa bem despreocupada. Eu ia pedir para ti me dizer para mim e para quem está nos acompanhando lá, ó, quem é o colono? Pois é. Eu acho que eu sou um cara privilegiado, porque quase tudo que eu quis fazer na vida eu consegui, dentro das minhas limitações. Eu fui um cara que Deus me deu alguns dons que eu conservo até hoje e faço uso deles, como cantar, tocar. Fui um bom atleta de futebol, olha lá, a tua filha está olhando. Vários esportes, né? E como tu disseste, eu construí uma família, tenho 4 filhos, vou para 6 netos, 7 netos. 7 netos, com a Caetana que chega agora dentro de uns dias. Isso é maravilhoso, né? E sempre pautei a minha vida por ser correto, por ser honesto sobre todas as coisas. E uma das coisas que sempre norteou a minha vida é um ditado comum que todo mundo conhece, que o que eu não quero que faça para mim, eu não faço para os outros. E assim eu tentei levar. E eu acho que tem que ser assim mesmo, sabe, Colono? Assim eu tentei levar a minha vida. Fui para uma época, eu fui para Porto Alegre, a gente começou a montar a coordenadoria de inspeção de produtos de origem animal, e eu saí aqui de Rio Pardo e cheguei lá em Porto Alegre e encontrei o Rio Grande do Sul todo desorganizado, nós tínhamos que organizar. E eu me orgulho de ter trabalhado em Porto Alegre, ter saído de lá sem nunca ter prejudicado ninguém na minha vida. Tenho certeza absoluta, minha consciência me diz isso aí. Então acho que isso aí foi mais ou menos o que resume a minha vida, né? É uma longa história, uma história muito bonita que tu construíste. Comprida, né? É comprida, mas em resumo é isso aí, né, Sandra? Que eu trabalhei, me formei em veterinária, trabalhei como veterinário, em vários setores da veterinária, e depois me aposentei pelo Estado, e
Continuo, estou aposentado, fazendo alguma coisa. Eu esqueci de perguntar uma coisa, como é o nome da tua mãe e do teu pai? A minha mãe chamava-se Heloísa Oliveira, de solteira era Heloísa Ferreira de Oliveira. Tá. Ela é neta de Ernesto Alves Oliveira. Sim. E o meu pai era Vasco Azambuja de Macedo. E a dona Santa Macedo, era tua tia? Não, era casado com um tio meu, irmão do meu pai. Ah, a dona Um Santa tio foi Wilson. a dona Isso, Santa foi minha prof. Professora, isso aí. Eu me recordo, que coisa horrorosa, né? Tia Santa, depois de uma idade, com os filhos nascidos todos, por uma questão de ela querer e acho que necessitar também, a tia Santa foi fazer uma faculdade em Santa Maria. E eu me lembro que a coitada passou só de trem pra cima e pra baixo, mas todos os dias. Bah, só imagino. Pá, coisa terrível. Era muito mais difícil as coisas do que hoje. Com né? certeza. Bah, começar que não tinha celular, né? Não! Pra se comunicar. E isso eu já acho assim, ó. Não. Que, como era certo, negócio difícil. Barbaridade. Rosane pega aquele chimarrão. Eu nem consigo encher direito, porque eu quero Tudo hoje. trazer o Totonho aqui para um assunto. Hoje tudo é mais fácil. Porque eu gosto Infelizmente. muito, porque ele é de uma área que me interessa muito. Tem que te focar também nessa. Sim, tu é de uma área que me interessa muito, que é a área do campo, tá? Não interessa se é agro ou se é pecuária, tá? Claro. Mas é do campo. Campo. E isso me interessa muito porque a nossa história de Rio Pardo está ligada essencialmente a isso. Então vamos voltar um pouquinho no tempo. 1750. Tratado de Madrid. Tratado de Madrid entre Portugal e Espanha. E aí então aconteceu aquele choque, não é? Porque para que o Rio Grande do Sul, para que Portugal ficasse com as 7 colônias, Os sete povos das missões, teria que entregar a colônia de Sacramento que estava num território que não era nosso, que era no território espanhol. Primeiro Bem como as- dividiram, né? Primeiro dividiram e O Madrid- ficaram uma possessão mas portuguesa lá na colônia e ficaram uma possessão Não, espanhola. mas não é isso. Não é bem assim. Quando foi feito o Tratado de Tordesilhas, toda essa área da colônia de Sacramento também pertencia à Espanha. Não pertencia a Portugal. Tordesilhas. Entendeu? Tordesilhas. Só que o que aconteceu? Portugal resolveu criar esse forte lá, porque é um forte, a colônia de Sacramento é um forte, de defesa e para poder controlar a foz ali, ó, a entrada. As águas. As águas do Rio da Prata. Da Prata. E aí o que ele fez? Ele construiu na realidade uma muralha, né? Se tu for lá, tu já fosse, conheço. é uma muralha. Para que ele pudesse controlar e conter os ataques espanhóis, né? Porque aquilo ali era um ponto estratégico para comércio. Isso era comercial. Comercial. E aí o que aconteceu? Para que acontecesse essa troca, ou seja, olha bem que coisa, Portugal não era dono nem do território onde estavam os 7 povos, não era dono nem do território da colônia. E no tratado ele vai ganhar de lambuja os 7 povos das missões e vai entregar a colônia de Sacramento. Ou seja, ele não era dono de nada, mas ia levar aquilo ali. Naquela época, quem tratava desses assuntos, quem era o juiz, né, era o Papa. Aliás, hoje estamos com um novo Papa. É, hoje. Leão XIII. Você viu o nome do 14. Papa? 14? Leão 14. Veja bem que nome, hein? Que nome forte, hein? Eu também comentei. Muito forte. Mas voltamos então a isso. Mas o que aconteceu? Os guaranis que habitavam a colônia de Sacramento, naturalmente, não aceitaram isso. Que estava de domínio dos padres jesuítas, não aceitaram. E daí aconteceu o quê? Nesse momento, lá em Portugal, lá na Europa, lá na Espanha, os dois países resolvem tomar uma decisão. Isso é bem interessante. Vamos mandar Gomes Freire de Andrade para o sul da América do Sul, para que ele, junto com a comissão espanhola, delimite toda a terra que tem lá no sul. Porque nessas alturas não era Rio Grande do Sul, não era nada, né? Era um campo aberto que de início pertencia à Espanha. E aí ele vem para fazer essa delimitação. Só que ele vem, mas ele traz junto, né, militares. Por quê? Não, tu falaste que aqui pertencia à Espanha, nós pertencia a Portugal, né? O quê? Quando vem como Freire de Andrade para cá, delimitar. Não pertencia ainda. Ainda não. Era Espanha em 1750 aqui? Ainda era Espanha. Porque o tratado esse não foi colocado em prática. Porque a Espanha deu uma desperta, assinou o tratado, mas não cumpriu.
Não deu os 7 povos e atacou a colônia de Sacramento. Entendeu? Então Gomes Freire veio para chefiar a medição de terra, levantar os muros, aquela coisa toda. E aí estoura nos 7 povos das missões a Guerra Guaranítica. Porque os guaranis não queriam sair dos 7 povos das missões e irem para outros lugares que deveriam ir. Nesse momento, olhe bem, colônia de Sacramento, 7 povos das missões e açorianos. Coroa portuguesa manda para cá casais açorianos para que se fixarem nos 7 povos das missões, porque ele queria fazer com que aquela região ficasse bem desenvolvida, porque era uma região rica em ervateira, em criação de gado, né? E isso estava dando muito dinheiro. O que acontece? Acontece a guerra. E com essa guerra vai se dar essa divisão muito forte. Apesar dos 2 exércitos se reunirem nessa vinda para fazer a demarcação, foram traídos, a gente não sabe bem como é que aconteceu a história. Sepete Araju chefiou, foi morto, né? E aí nesse ano já termina a guerra guaranítica. E aí o que aconteceu? Todo aquele gado que estava nas missões ficou espalhado pelo estado do Rio Grande do Sul, que eu digo estado que não era, ficou espalhado anos. E esse espalhamento aí que vai ser o nosso benefício, rapaz. Porque eles vão se procriar. Mas antes disso aí, os índios, os guaranis, já vinham por aqui e já tinham as suas mangueiras de os índios. Os índios, claro. Sim, claro. Não tinham já branco. Tinham, não, São Gabriel, tinham todos os lugares, eles vinham caçar. Isso mesmo. Porque os índios, na realidade, eram os donos, né? Eram os donos, né? Sim. E nós devemos a ele, por exemplo, o surgimento do gaúcho. Claro. Tá? Porque eles foram para ali da campeira primeiro. Sim. Né? Mas aí então aconteceu isso aí, daí depois aconteceu a Revolução Farroupilha, 1735-45, e vão surgindo danos às propriedades que já existiam, principalmente em Rio Pardo. Aconteceram danos, porque surge um grupo de pessoas que são bandoleiros, sabe? Que ficaram assim, ficaram sem nada, não ganharam nada com a guerra, entendeu? Eles entraram para a guerra para ganhar alguma coisa, não ganharam nada. Sim. E aí eles começam a atacar as estâncias, principalmente, né? E nós sabemos que aqui na região de Rio Pardo, quando eu digo Rio Pardo, eu falo nos 4 municípios, né? Rio Pardo era a 4ª parte. Entra a história, então, que nós colocamos aqui as propriedades, né? Onde é que estão as propriedades que nós estamos vendo? Vão surgindo as sesmarias, vão surgindo as fazendas, vão surgindo os sítios, né? Mas as sesmarias surgiram antes da Revolução Farroupilha. Antes da Revolução Farroupilha, mas aí agora vai surgir de forma mais organizada, entendeu? Muito de forma organizada. Aqui, ó, sesmaria. E tu sabe como é que eram demarcadas as sesmarias? Olha, as sesmarias tinham uma medida em torno de 13.400 hectares, eu acho, né? E normalmente as divisões eram por divisão de água, né? Por divisores de água, que eles estipulavam mais ou menos essas sesmarias. Tu sabe bem? Não, bem não sei, eu sei mais ou menos eu também não sei, né? eu também não sei muito bem, mas eu sei pelo que eu li. Tu quer terra, tu é fidalgo, tu é português, tu vai ocupar, essa era a condição, tinha que ocupar, povoar a terra e produzir nessa terra, não podia deixar abandonada. Sim. Era a primeira condição para ganhar. Perguntava para ti, tu quer? Quero. Então é o seguinte, tu vai pegar um cavalo, o teu cavalo, e tu vai botar alguém a cavalgar nesse cavalo de direção oeste-leste. Até onde esse cavalo conseguir chegar, nós vamos demarcar a tua sesmaria. E aí depois a gente vai fechar um retângulo. Aí que entra a questão dos espertos. Isso quem me deu uma aula disso foi lá numa palestra que eu ouvi na Unisc. Nem era Unisc naquela época, era FISC. Aí entrou a história dos espertos. A Rosane, muito esperta, resolveu comunicar a um índio, a um agregado: espera em tal ponto com o cavalo descansado. Jeitinho brasileiro. Jeitinho já era naquela época, para que a sua propriedade fosse maior. Por isso que nós temos várias estâncias no Rio Grande do Sul, várias fazendas, muitas são muito grandes, que, vamos dizer assim, destoam, né?
E a gente sabe que as pessoas que têm essas fazendas hoje, não estou falando mal de ninguém, Sim. herdaram de suas famílias e com isso conseguiram anexar mais terras ainda, né? E assim eu quero chegar na questão mesmo da campanha contigo. Mas nessa questão de cismarias, várias pessoas ganharam mais de uma cismaria. Com certeza. Eu tenho um ancestral meu aqui em Rio Pardo, o Simões Pires. Simões Pires. Vamos, não quer Tem tantos aqui. o Simões Pires. O Matheus? Matheus Simões Pires foi um cara que ganhou Cismarias em Rio Pardo, duas em Livramento, em Bagé, em tudo quanto é lugar. Ganhavam várias Cismarias, ainda mais se tu tinha alguma posse. Né? Então tu recebia várias Cismarias. Tá, e aí esse ponto é muito importante, porque o índio, o peão, o agregado, o mestiço, né? Não ganhou nada? Não ganhou nada. Não, você era peão. E aí o que vai acontecer? Quando os açorianos chegam, primeiro que foi escolhido o local Fortaleza lá, porque Rio Pardo era um ponto privilegiado, banhado por dois rios, Pardo e o rio Jacuí, numa posição de alto, que é o alto da Fortaleza, que tinha uma visão de toda a várzea do rio e de todo o movimento que viesse do Uruguai para cá. Então de longe eles podiam ver, né? Grande vantagem. E ele, quando foi criado esse forte, todo mundo pensou, né? Todo mundo pensava, eu pensava, não vou te mentir, eu acreditava assim, ó, forte Jesus, Maria, José, eu só pensava em guerra. Esse forte foi criado para, né? Mas não foi. Ele foi criado como um depósito. De quê? De animais, de gêneros alimentícios e de munições, para que os exércitos imperiais que estavam em defesa do território pudessem se abastecer. Aí foram criados dois, né? Dois fortes nessa época. Um foi em Rio Pardo. E um anterior a Rio Pardo, Rio Grande, né? E o outro foi na cidade de Rio Grande. E aí o que aconteceu? Alguns casais açorianos foram levados para esse Forte Jesus Maria José, e junto com eles surgiram alguns agregados, artesãos, alfaiate, ferreiro, nem sei te dizer o nome de profissões daquela época, assim, porque agora não me vem, mas que lidavam com couro, né? Ficaram agregados ali. E aí é que vai dar origem à nossa cidade. Daí então a gente fica pensando, esses que deram origem à nossa cidade não eram proprietários. Tu entendeu? Ainda não era. E já existia me disseram que existia uma estância aqui na região onde tem a Belina. Não me precisaram o lugar. Disseram que ali... Aqui, sim, eu sei. Não, mas eu não sei a quem pertencia e que estância era essa. Se era uma estância que criava gado, se era uma estância que era de plantação. Me disseram isso, que quando eles chegaram aqui, foi em 1753. Por aí. Que já existiam algumas, mas assim, ó, pequenas. Se é verdade, Totô, eu não sei. Não, eu acho que é por aí, porque eu vou te citar o Matheus Simões Pires. Ele chegou aqui em Rio Pardo em 1756. Então, provavelmente depois que ele conseguiu essas cismarias, né? E foi... Por quê? Porque ele chegou como comerciante, estabeleceu o Rio Pardo, era um dos polos do Rio Grande do Sul, onde tinham militares, ele estabeleceu no radar do forte, começou a abastecer o forte de mantimentos, de cavalos, vai ter que encher, de etc. Ele foi fazendo dinheiro e foi se tornando importante. E como importante, teve acesso aos políticos da época e como tal recebeu o benefício, né? Como até hoje. Quem é? Como até hoje. Como até hoje, mas é assim, gente. Isso é em todo o Brasil, né? Sim. E aí quando aconteceram essas guerrilhas, essas guerras, esses conflitos, esses combates, nós temos a Revolução Farroupilha, nós temos o berço do hino do Rio Grande aqui em Rio Pardo, né? Que agora eu não vou comentar tudo isso, mas tudo isso fez com que o nosso município, a nossa vila, a nossa cidade se tornasse de fundamental importância para a economia do Rio Grande, porque a mercadoria vinha de Porto Alegre até o nosso porto aqui, daqui era despejada nos carroções, esses carroções subiam a Rua da Ladeira
subiam com muita dificuldade, chegavam até onde tem estação ferroviária, vamos falar assim para a pessoa se situar, e atravessavam o Rio Pardo e iam para o interior levar essa mercadoria. E isso fez com que o comércio em Rio Pardo se tornasse muito forte. Aí foi feito o projeto da Igreja Matriz, não é? Foram surgindo grandes projetos, porque esses comerciantes começaram a enriquecer muito. Nós temos os casarões em Rio Pardo que mostra isso, né? E aí surgem as propriedades, que eu mexo sempre com a Vera Schultz. Vera, explica de novo, eu sempre peço para ela explicar. Dos casarões com ele e beira, né? Que definiam a posição social do proprietário e o seu poder econômico. Isso eu acho muito interessante. E outra coisa que eu acho interessante, se tu vier a Rio Pardo e for lá na Bahia, tu vai encontrar a mesma construção, a mesma planta da mesma casa que tem aqui, tem lá. Por quê? Porque todos os projetos arquitetônicos eram feitos por portugueses, alguns franceses foram trazidos, né, mas aqui progressou muito pouco. Não, mas esses franceses foram trazidos para o Rio. Para o Maranhão. Lá para cima. Não, mas daí o que aconteceu? Eles faziam esses projetos eram trazidos e feitos aqui. E aí vai se dar uma coisa que eu considero muito peculiar na nossa história, que é o engajamento da cidade em torno. Já estou mais adiante, tá? Que eu acho assim que deu um up na nossa cidade. Foi a chegada de 400 dragões que vieram de Rio Grande. Que vieram de Rio Grande para cá. E mais tarde nós teremos o início da construção da escola militar, né? E essa escola militar, existem muitos fatos sobre ela, né? Que onde nós temos o Centro Regional de Cultura. Eu quero te perguntar, tu quando estudante, quando adolescente, quando jovem, tu ouviu alguma história sobre isso? Sobre? Peculiares. Tem, é uma história que todo mundo sabe. Nós também pensávamos, uma vez até eu e o Rogério Goulart, nós somos guris juntos, e nós ouvimos dizer que existia um túnel que saía da Capela de São Francisco e ia até a Igreja Nossa Senhora dos Passos. E um dia nós andamos por lá tentando descobrir onde é que ele entrava desse túnel para nós entrarmos nele, mas a gente não conseguiu, não descobrimos nada. Mas existe essa história, né? Que tem um e até hoje eu vou te dizer, eu não sei se é verdade ou mentira. Sabe quem construiu a Capela Nossa Senhora ali do São Francisco? Quem foi? Foi o Mateus Simões Pires. Ele era comerciante, como tal, foi buscar víveres na colônia do Sacramento. E de lá da colônia resolveu ir a Portugal buscar mais uma herança. Foi ele um escravo, na volta. Tu veja só, né? Vamos chamar de pirata, uns bandidos do mar aprisionaram ele e o escravo. Ele ficou 10 anos longe. E ficou o filho e a mulher aqui. E a mulher recebeu proposta de casamento e tudo, e ela não queria casar com ela. Não, o Mateus vai voltar para casa. Se ele voltar, eu vou construir uma igreja. E ele morava atrás da igreja, sabe que é o Mateus, é aquele Sobradão, tem lá no Beco do Cazu, que é o Mateus Simões, aqui, a casa dele, construiu atrás. E um dia ele voltou, ele fugiu dos piratas, veio para a Colônia do Sacramento e desceu para Rio Pardo, e ela construiu aquela casa. Construiu. O solar do Almirante, ele sabe quem é que construiu, foi ele também. Foi ele também. E aquele solar ali do Almirante Alexandrina é muito interessante. Quando eu era jovem, né, que eu lembro que eu fui, nem sei direito que ano foi, que eu e o Silon, nós fomos na Bahia, que eu viro assim, ó, e eu digo, Silon, olha para aquela construção, olha para aquele solar, é o solar do Almirante Alexandrino lá de Rio Pardo, igual, a mesma cor, gente, branco com as aberturas verde, igualzinho, e era uma loja, estava transformado numa loja. E aí nós pedimos para entrar na loja. Podia entrar igual, gente. Igual. E aí eu acho até o quarto das moças. Por isso que as construções... Mas naquela época tinha, obrigado. Só para fazer aqui, ó, para fazer uma lembrança mais correta, isso aqui eu pesquisei faz muito tempo, não foi agora, tá? Gomes Freire de Andrade, antes de sair do Rio de Janeiro, criou 2 depósitos aqui no sul. O primeiro depósito foi a nossa cidade aqui. Foi o depósito que a gente chama de Forte Jesus Maria José.
E o segundo foi em Santo Amaro, né? Que hoje é General Câmara, não foi em Rio Grande. Rio Grande vai ser depois, porque é por lá que vai chegar, por lá que eles irão chegar, vão desembarcar lá. Tu entendeu? Os dragões vão desembarcar lá, todo o material que ele traz junto com ele chega no porto de Rio Grande. Lá no porto de Rio Grande vai se tornar realmente uma fortaleza, uma cidade fortaleza, mas depósito de munição e artefatos, é isso que eu estou dizendo, é General Câmara em Rio Pardo, né? Era a hora, eu coloquei aqui porque estava no texto que eu pesquisei, era um vazio aqui, talvez existisse alguma estância. O objetivo era armazenar mantimentos para que essa tropa vindo de Portugal pudesse demarcar as terras. Não, né? Com certeza, nessa época não tinha. E aí a fundação realmente aqui foi em 1754, que foi feito um acampamento dos dragões. Veja bem que roupa linda dos dragões, né? Sou apaixonada. Foi feito então este acampamento que vai ser transformado então, né? Vai se transformar em Rio Pardo. Em Rio Pardo. Mas olha aqui quem chega. Sim. Olha quem chega. Claro que junto com eles. Claro. Pode ler aí pra nós. Vamos ver quem chegaram chega. aventureiros, tropeiros, colonos, açorianos, comerciantes, tudo em volta dessa povoação. Isso aí. Tinham segurança, porque também já tinha um arremedo de um forte, né, que tinha alguns militares. Isso tudo fizeram que eles começassem a vir aqui para Rio Pardo. Aí ele vai seguindo, ó. Rafael Pinto Bandeira. Em 1801 chegam 400 dragões, que a gente estava comentando antes, né? Liderados por Patrício Correia Câmara. E isso foi para o desenvolvimento da cidade de Rio Pardo, foi fenomenal. Porque chegaram 400 homens em Rio Pardo. As donzelas que aqui habitavam, não, eu estou falando sério, tiveram uma perspectiva, né, de criarem famílias, e os seus pais não queriam qualquer um para ser o esposo de suas filhas. Então um moço que veio lá de Rio de Janeiro, militar, vestindo a farda dos dragões, significava que era uma pessoa do bem. Tanto é que em 1846, quando Dom Pedro II visitou a cidade, ele, no mesmo ano, ele foi fazer uma coisa importante, eu acho. Ele elevou o nosso local aqui à vila, porque ele achou que tudo que já existia em Rio Pardo já merecia ser levado à vila, né? E olha aqui, ó, em 1801 a fronteira foi reforçada em Rio Pardo com a chegada do coronel Patrício Correia Câmara, e é ele que chefiou esses 400, e esse cara aí diz que era mão de ferro. Esse era mão de ferro. Ele diz que combatia esses, como é que a gente chama esses que assaltam assim, né? São os abjetários, né? Esses que iam nas propriedades para roubar gado, coisa e tal, que fazia estuprava as moças. Diz que ele era mão de ferro, diz que fazia. Gente, eu li uma cena que eu imaginei a cena, pensei, mas não é possível que isso acontecesse, mas acontecia. Derretia um metal e fazia o bandido beber. Como forma de castigo. Mas tu já imaginou? Matava o cara e ser buchado. Para quê? Para que ninguém mais, né, repetisse. Surge então no Rio Grande do Sul as 4 vilas, né? Rio Grande, Porto Alegre, Santo Antônio da Patrulha e Rio Pardo, né? Em 52 chegam os açorianos, né? Que era para ir lá para os 7 povos das missões, não puderam ir. Chegam e não encontram onde ficar em Rio Pardo. Ficaram na Vila Velha lá, né? Só que na Rua Velha, que eles chamam, que é perto de Ramis, sabe? Não. Sim, claro. Lá, sai da ponte seca. Só que daí lá onde tem depois da ponte, aquela... Esqueci o nome da ponte. Monte do Couto. A ponte do Couto. Diz que aquela terra lá já tinha dono. Que aquela sesmaria já era de uma outra pessoa e eles não puderam ficar lá. Aí então tiveram que redistribuir os casais. Mas assim, eu quero chegar especificamente numa coisa contigo. Tu é veterinário. Tu entende bastante da lida do campo. Me conta, como é ser um veterinário de uma estância dessas? De trabalhar numa estância, eu digo estância porque eu não sei se eu digo estância, se eu digo fazenda, porque
Porque eu acho que fazenda tem planta, né? Não, mas estância é uma denominação mais espanhola, né? Ah, pois é. Fazenda mais portuguesa. É mais portuguesa, pois é. Então nessa fazenda, né? Que se dedicou à criação de animais, que é a nossa maior riqueza, né? Foi a nossa maior riqueza. Que naquela época não tinha, né? Naquela época se criavam animais devolutamente, ou seja, numa grande área de terra, tinham poucos animais. Como a área de terra era muito grande em relação ao número de animais, as doenças eram pequenas, né? Conforme foram aumentando o número de cabeças de animais dentro dessas áreas, começaram a aparecer as doenças. Sim. Começaram a aparecer as verminoses, começaram a aparecer carrapato, começaram a aparecer, enfim, várias outras doenças. Alguns depois por agentes transmissores, né? E aí começou a surgir os veterinários, que na época trabalhavam realmente com medicina veterinária. Hoje já mudou. Explica. Trabalhavam como curando as doenças que acometiam os animais, né? E indicando algum produto. Depois surgiram as verminoses, os carrapatos, né? E morcego da raiva, surgiu a fitosa, e assim foram surgindo as coisas. Quanto mais foram aumentando as populações, mais doenças surgiram. Justamente. Vai se disseminando, né? Então, no início, o veterinário realmente trabalhava como médico, né? Era o médico dos bichos. Isso mesmo. Depois que essas instâncias foram diminuindo, foram se dividindo, fazendo uma reforma agrária natural, o pai morria naquela época, um estancieiro tinha 12 filhos. Tinha que dividir. Entre os 12, né? Já diminuiu bastante. Esses 12 depois tiveram cada um 6 ou 7, e foram diminuindo. E o veterinário também passou a ter uma outra função dentro dessa administração agropecuária, né? Passou também a ser um ensinador de produção dentro da fazenda, da estância. Sim, né? sim. Então, ele começou também a ensinar o cara a produzir proteína, produzir carne. Começou a ensinar o cara na reprodução, a fazer a vaquinha dele aumentar terneiros, né? Vou te contar uma coisa, tu falei em reprodução, só para interromper rapidinho. Tu sabia que eu sou técnica em zootecnia? Não. Sou técnica em zootecnia. E eu aprendi a fazer reprodução artificial, a inseminação artificial. Então as coisas vieram vindo gradativamente. Mas não vingou porque eu não gosto disso. Vieram vindo gradativamente, né? Começaram a se diminuir as distâncias, a gente teve que começar a aumentar a produtividade das fêmeas, né? Eu quero te perguntar uma coisa assim, como veterinário. Eu tenho curiosidade disso, sabe? Existe uma diferença assim pungente entre criar gado leiteiro e gado de corte? Sim. Bem distinta. O gado leiteiro tu cria e seleciona para produzir leite. Tá. Então, a vaca tu tem que selecionar. Quanto mais leite ela te produzir, melhor ela vai ser. Sim. Né? O gado de corte, não, porque tu quer produzir. Ó, o Totô não está aparecendo, é ele que tem que aparecer. Tu quer produzir proteína vermelha, carne. Né? Então, quanto mais tu fazer essa tua fêmea te dar terneiro, se tu conseguir fazer ela te dar um por ano, tá ótimo. Beleza, porque tu vai ter um terneiro por ano que vai virar tu vai abater aos 2 anos, ou aos 3 anos e vai te ter tantos quilos de carne. Sim. Então, quanto mais tu produzir, mais tu vai vender. E o leite, quanto mais produzir leite, mais tu vai vender. Uma pergunta que não quer calar. Eu quero saber da tua opinião, da tua visão, da tua experiência que tu tens, né? Porque tu faz parte desse mundo agro. Como está hoje Rio Pardo em relação à produção de gado de corte e de gado leiteiro? O gado leiteiro praticamente inexiste. Terminou, né? Houve logo que eu me formei, existiam tambos grandes. Isso na década de 70, tinha uma bacia leiteira até a metade da década de 80, ainda tinha uma bacia leiteira bem significativa. A partir dali começou a cair. Ali, não me lembro bem, acho que foi 2000, fundaram a Promilk. Será que é por causa da oferta e procura, isso? Não é oferta e procura, é aquela questão do preço.
da alimentação do gado e o preço do final do leite, entendesse? Então muita gente foi desistindo. Sobraram uns aqui dessa zona do Pastaria, fundaram a Promilk. Sim, né? Eu conheço. Também a Promilk parou. Não existe mais? Não. Que Até um tempo atrás faziam, de vez em quando tu encontrava sempre Neimec, até a Rosane gosta de fazer ambrosia, sempre fazia o leite da Promilk, porque era o leite mais gordura. Hoje não existe mais. Então, para nós aqui, a bacia leiteira acabou. Né? Hoje a bacia leiteira está mais lá para cima, a questão lá da serra. Né? Até porque o tambo, vamos falar sério, tambo não é para pelo duro. Não é? Não. O pelo duro nosso aqui, o português não gosta de meter o pé no barro. Isso é para o alemão, italiano, pequena propriedade, entendeu? Pequena propriedade. Quem pediu o link? Tô pedindo o link. Mas o meu link eu não posso dar agora porque eu estou no ar. Depois que nós terminarmos, vai para o Facebook comum, daí todo mundo pode olhar. Então tá. Vamos falar Mas só te contar uma coisa. Realmente o que tu disseste é pura verdade. Vou te dizer por quê. Eu ia te dizer mais agora. Pode dizer então, diga. Eu tenho uma tese que eu defendo, que o Brasil paga um tributo muito caro pela sua origem. Quando descobriram o Brasil, o que os portugueses faziam? O que não prestava em Portugal, ladrão, bandido, estuprador, assassino, bota no navio e manda para o Brasil. E foram chegando na Bahia, foram chegando no Rio de Janeiro, espalharam por tudo aqui, cruzaram com o índio, que são outros lá, né? E hoje ainda está no DNA, essa coisa de querer ser malandro, de não trabalhar, de formar grupinhos para botar a mão. Isso é do DNA ainda. Eu penso que a gente paga por isso ainda pelo DNA. Eu até vou te dizer uma coisa para ti. Eu não considero os índios vagabundos. Eu acho que eles nem são preguiçosos. Sabe por quê? É que o índio foi criado dentro desse território solto, dono da natureza. O índio, eu vou te dar um exemplo que eu dava para meus alunos. Tu quer ver o pensamento do índio e do branco, como são diferentes? Só com esse exemplo. O português passa numa estrada e tem um pé cheio de laranja. Caindo os galhos de laranja, tudo maduro, coisa mais linda, maravilhosa. O que o português faz? O que o branco faz? Dá um jeito de arrumar um saco. Apanha tudo que puder. E apanha tudo que ele puder levar para poder vender, consumir, fazer o que quiser. Ele se apropria. Essa mesma árvore, no mesmo caminho, passa um índio. O índio vai na árvore, ele apanha só aquilo que ele vai comer e deixa, porque quando ele voltar, depois, na volta, ele sabe que ali tem. Então ele não tem esse pensamento de comércio. Então, como o índio não tem esse pensamento de comércio, ele não produz para comercializar. Essa é a nossa origem. Lógico que depois de aculturados, não é? O índio também adquiriu, vamos dizer, esse sentimento de apropriação, certo? Mas nós não vamos discutir isso. Não vamos. São opiniões diversas. Olha, mas então, te dizendo o seguinte, aí tu chega... eu quero saber do gado de corte. Por exemplo, o gado de corte ficou aqui na nossa região. Sim, na nossa região. Hoje, eu te digo assim, nós chegamos a ter, quando eu vim para a inspetoria, já tinha diminuído, mas nós tínhamos aqui em Rio Pardo, depois perdemos Pantano, que é uma região altamente produtiva, como agropecuária, né? Perdemos Passo do Sobrado. Mas nós chegamos a ter só em Rio Pardo, ao redor de, não quero mentir, em torno de 180 mil cabeças. Hoje eu acho que nós não chegamos a 100. Por quê? Por causa da soja. É outro assunto que eu quero chegar. Porque hoje, onde o arado pode entrar, entra soja. Mas por que, gente? Eu não consigo entender isso. Por duas coisas, né? A soja valeu bastante dinheiro, chegou a valer quase R$200 um saco de soja. Né? R$200, tu imagina. Uma produção média aqui 50 sacos. Vamos fazer 50 sacos na conta certa. 50 sacos a R$200 é um dinheiro. É dinheiro. Então, e outra. E aí barateava, eles tiravam a soja
Plantavam um azevém e entravam com o gado. Barateava o azevém. O azevém é a melhor pastagem de inverno que a gente tem. Sim, sim. Porém, muito cara. Se tu não tiveres a soja, tu não consegue fazer o azevém. Ah, não sabia disso. É Eu muito tô aprendendo, caro. viu? Tô aprendendo. Com a soja, tu não aduba, tu não faz nada. Ele já prontinha a soja, tá adubada, tu larga, ele vem embora. Se tu quiser usar uma ureia, tu usa, mas nem é preciso. Então foi diminuindo. As pessoas que tinham, vamos falar, tinham 1000 cabeças, começaram a plantar soja, ficaram com 300. Colhem a soja e saem atrás da fronteira, principalmente, onde está hoje o maior rebanho bovino, porque lá eles não podem plantar muito. Área de Livramento, Quaraí, muita pedra, e vão lá e buscam animais para completar as pastagens. Mas hoje a soja está tão profissionalizada, principalmente aquela região da serra. Lá na região de Juí também. Não, lá é um troço. Lá eles não deixam mais colocar gado. Não deixam, né? Não, eles deixam só fazer a folhagem, plantam o azevém, deixam vir a fazer a palha que eles dizem, e não botam mais gado para não pisotear a terra, não endurecer a terra para a semente. Para semente da soja poder germinar. E a palhada fica toda a coisa. Estão profissionais da soja, só que o tempo não tem ajudado eles, né? O clima não tem precisa ajudado. de chuva na hora certa, Claro. né? De calor na hora certa e do frio na hora certa. A irrigação está muito cara, muitos têm um pouco de irrigação, né, mas não conseguem irrigar toda a propriedade. Colono, eu quero entrar numa pergunta contigo que as pessoas não gostam muito de comentar comigo isso, mas como tu é da área, eu acho que tu tem assim, ó, plena liberdade para colocar. Não, se eu souber, eu coloco. Claro que tu vai colocar, eu sei que tu vai colocar. Rio Pardo inicialmente foi uma cidade, foi um município envolvido com o comércio do porto, certo? Certo. Não houve uma geração de nenhuma indústria em Rio Pardo, porque esse comércio girava todo lá no porto. Do porto foi para a ponte ser levado para o interior. Chega o trem, esse produto começa a ser levado pelo trem. Terminaram os carroções. E o que vai acontecer aos poucos? Esse comércio ali do nosso porto, que vinha de Porto Alegre, começou a diminuir, porque agora é mais interessante colocar lá em Porto Alegre, lá na serra, aonde for, onde tem o trem, diretamente no trem, do que trazer pelo rio. É a primeira parte da minha pergunta. A segunda parte da minha pergunta é essa. Hoje, Rio Pardo não pode mais ser definido como uma cidade agropecuária. Eu acho que não pode. Porque ela não produz mais o suficiente para ser assim definida. Não, eu acho que Rio Pardo é essencialmente agropecuária. Hoje, se tu fala em Rio Pardo, o que nós temos de indústria em Rio Pardo? É isso que eu quero comentar. Não, olha a extensão. Nós somos um do arroz agropecuário. É arroz, soja e gado. Milho, claro, grão, né? Sim, sim. Mas eu acho que nós somos assim. Com essa questão do transporte, eu acho que teve uma coisa que terminou com o trem, que terminou com o transporte fluvial, que se chamou a borracha. Sim. A indústria de pneu terminou com o trem, com tudo que não fosse transportado. Não foi só a borracha. Não, as tropas. A borracha eu sempre passando por dentro de Rio Pardo. Eu também na Rua das Tropas, eu morava lá. E aí acabaram os tropeiros porque surgiram os caminhões com pneu, e terminou. Então, é a borracha e o petróleo. Justamente. Isso aí forçaram a terminar o transporte barato. Né? Eu me recordo quando eu ia para a faculdade, eu ia de trem, voltava de tempo, não tinha ônibus, né? Uhum. E eu não tinha carro. Nós pagávamos por uma passagem de trem R$6. Não sei se era nem real, era real, era cruzado, nem cruzado. Era cruzado, não sei o que, era 6. Era cruzado novo. Mas o ônibus era 28. Pá. Entendeu? Era assim, ó, tudo era mais barato. E aí acabaram com o trem. Me lembro, cansei de... O pai trabalhava na cooperativa, era diretor da cooperativa, e eu com o livro, vivia a cavalo. Sim. Cansei de esperar a tropa descer do trem ali. Descer uns diabos estressados do trem, atropelando todo mundo ali. Com certeza. Vagões e vagões e vagões de boi para ser abatido na cooperativa. Chegamos no assunto cooperativa. Nós falamos nisso esses dias. Chegamos no assunto que eu gostaria de falar. Então, isso aí mudou tudo, né? Quando eu estava na faculdade, no ano de 1976, eu estava no primeiro ano da faculdade, tá? Mãe, já estava grávida, eu ganhei a Aline,
E as pessoas diziam assim, ó, na minha turma éramos 50 alunos e tinha um homem só, o Dedé Vanderlich. Não, Dedé. Dedé era meu colega, o rei da cola. Ele sabe que eu mexo com ele até hoje. O rei da cola, todo mundo dava cola pra ele. E aí, Ele é muito diplomático. Muito diplomático. Aí, pessoal de lá de Santa Cruz gostava de gozar com o pessoal de Rio Pardo. Aí diziam, Rio Pardo é uma cidade que só tem gado e grão. E aí nós rebatíamos, mas tem com orgulho, porque se não fosse nós, vocês não tinham o que comer. Claro. Sabe, a gente sempre rebatia assim. Mas na realidade eles mexiam com a gente, porque na realidade esses que mexiam com nós, eles se achavam superiores a nós, porque Santa Cruz roubou o brilho, não é? Vamos dizer, a estrela e todas as indústrias que poderiam gerar milhares e milhares de empregos. Então eles se achavam superiores a nós. E a gente rebatia, né? E eu dizia, vocês fiquem bem quietinhos, porque vocês são tudo nossos filhos. Saiu de lá. Mas assim, tirando as brincadeiras à parte, eu tinha muito orgulho de Rio Pardo ter essa cooperativa agrícola pastoril. Tinha, não tem ainda. Tem só agrícola. Tá. Na época, eu era muito assim, fã da cooperativa. Eu sempre comprei Da pastoril. Da pastoril. A do gado. A do gado e a do arroz. Sim, a do arroz tá aí. A do arroz, não, a do arroz a gente compra arroz lá até hoje. Eu gosto do arroz, é nosso arroz. E eu acho que a gente tem que prestigiar o que é nosso. Claro. Mas eu também tinha muito orgulho da cooperativa do gado, né? Que nem eu digo, porque na época a gente conseguia comprar diretamente lá. E era uma cidade aquela cooperativa. Gente, eu tinha uma missão. 150. Quando eu trabalhava na Escola Barro Vermelho, eu ia lá um dia sim e um dia não buscar osso para fazer sopa na escola. Sempre ganhei de presente, nunca precisei pagar. Não era para mim, era para a escola. E eu tinha um orgulho daquilo ali. E a gente também tinha acesso, a gente podia comprar. E aí eu também comprava carne lá. Então eu tinha orgulho. Então isso aí me chocou, assim como chocou a população de Rio Pardo. Como é que nós tínhamos um negócio fluindo, dando certo, né? Empregando quantas pessoas, de repente ruiu, foi por terra, e até hoje esses ex-funcionários estão sofrendo, esperando a indenização. Me dá a tua opinião assim, sobre esse... A gente tem que fazer uma separação aqui. Cooperativa e depois quando entrou o 3C. Certo? A cooperativa, houve muitos erros administrativos na minha maneira de pensar, de enxergar, porque o mundo mudou, o mercado da carne mudou e os associados da cooperativa de Rio Pardo eram todos fazendeiros. Sim. E como tal, os diretores eram fazendeiros ou pessoas da confiança. Eu sempre, quando eu falo disso, eu cito como exemplo o meu pai. Meu pai foi o cara mais honesto e trabalhador que eu conheci. Parou de trabalhar quando adoeceu. Sim. Honesto ao extremo, chegava a ser. O meu pai foi diretor da cooperativa. Que condições tinha o meu pai de ser diretor da cooperativa? Ele era muito bem quisto. Não, mas não é. Mas não é essa a questão. Que visão tinha o meu pai de comércio de carne internacional? Não Como é que tinha. visão tinha o meu pai de Realmente não comércio nacional? O pai não tinha comercializado os açúcares que digo, claro. Sim. Entendesse? E como ele, não vou citar outras pessoas, para que as pessoas que estão assistindo às vezes podem se sentir ofendidas. Eu cito o meu pai. Meu pai não tinha condições de ser diretor da cooperativa. E, no entanto, foi. Por quê? Porque meu pai era um cara honesto e trabalhador. Mas não tinha visão administrativa. Não é essa a visão que tu tinha que ter. Então, aquilo mudou muito, né? Aí, tiveram alguns diretores meio que não aceitavam opiniões, não aceitavam contratar pessoas de fora para vir para cá, que eram qualificar justamente para esse tipo de comércio, né? Então, e eu acho que ele começou em mal. E aí, uma hora eu fui ter entregue a cooperativa para os Kerber, né? Sim. Aí foi um absurdo.
Eu vou te O dizer, absurdo do Rio Grande do Sul. eu vou te dizer uma coisa, sabe por que eu fico curiosa? Porque o Silon, quando vivo, ele fez muitos projetos para a cooperativa. Ah, sim. Ele fez projetos ele tinha eu até entreguei, nem me lembro pra quem foi. Eu tinha lá em casa não sei quantos canudos, aquelas de papelão, com Assim com os projetos dentro. com todos os projetos. Eu lembro assim que uma vez, não sei quem lá, não sei que diretor era, isso há 20 e tantos anos atrás, pediu para ele, faça um levantamento. Era uma menina que era veterinária até, uma senhora, uma guria. Aí eu sei que é. Tá, né? Foi nessa época, eu não quero citar nome de ninguém. Não, nem eu, mas já não era mais cooperativo. Já não era mais cooperativo. Faça, era para um financiamento. Faça um levante de tudo que existe. Faça um, como é que a gente diz quando a gente faz balanço. E aí ele fez o balanço até do número de facas que tinha na cooperativa. Foi um projeto, gente, fenomenal, vocês não têm noção. E existia uma outra cooperativa, numa outra região do estado, que eu acho que era no oeste, que eu não lembro o nome agora, que também estava ligada aqui. E eu pensando assim, eu ajudei, né? Porque era muito trabalho, eu ajudei no memorial descritivo. Naquela época era máquina de datilografia, tá? Nem tinha computador. Então a dona Sandra digitava lá pro seu Silon, ele me dava escrito e eu só digitava. Mas no digitar, tu vai lendo, né? Claro. E aí tu vai lendo e tu vai te inteirando da coisa, né? E aí conforme eu fui lendo, fui me inteirando, meus cabelos foram se arrepiando, né? Foram se arrepiando. E aí, quando aconteceu o desfecho final, tipo, não foi surpresa. Claro. Mas assim, eu considero uma grande lástima para a cidade. Deixa eu só completar uma coisa. Tu me pega desprevenido com as perguntas, né? E aí eu começo a pensar. Olha aqui, ó. Nessa questão da cooperativa, uma das coisas também que eu acho que contribui, na minha opinião, eu quero dizer para isso para todo mundo, né? Eu penso, quer dizer que esteja correto na minha avaliação. Um momento a cooperativa quis exportar, fazer exportação de carne. E como tal, era um mercado diferente do de Rio Pardo e do Rio Grande do Sul e do Brasil, e teve que fazer justamente, né? Aí entra os memoriais descritivos, teve que modificar um monte de coisa e tomou dinheiro em banco, né? Juro caríssimo naquela época, e também se atrapalhou. Por quê? Porque faltava o mercado, o cara para fazer o mercado internacional. Sim. Nesse foi uma outra coisa. A assessoria aí falhou, né? Justamente. Então acho que foi ali que foi o pior momento da cooperativa, quando ela resolveu exportar carne. Tu toma um pra ver como é que... Não, eu já tomei, obrigado. Não quer tomar? Não. Eu tomo Não, de manhã, não gosto de dar chimarrão. Às vezes senta do meu lado, eu já não gosto que ela vem sentar do meu lado de manhã. Porque ela vem filar chimarrão. Ah, tu não dava chimarrão pra ela? Do brabo, Rosnando. Dá 2 tempos. Se tu chegar aqui em casa, tem que fazer coisa separada, gente, olha aqui. Se tu chegar aqui em casa, tiver de manhã, eu, a Luísa, a Francisca e o Vinícius, a Rosana fica só possuqueando, o Manuel não toma mate. Mas se tiver eu e os 3 filhos meus, cada um tem uma cuia na mão. Mas que bárbaro. São 4 cuias, ninguém dá pra ninguém. A Luísa dá. A Luísa, a Francisca não gosta de dar, o Vinícius também não gosta, dá obrigado. E eu também não gosto de dar. Ah, que barbaridade. Cada um tem seu mate. Mas que E com a pandemia, daí sim, fechou. Não, na pandemia, sim. Não, mas não, sempre foram assim. Mas sempre foram. Sempre foram assim. Mas aprenderam com o pai, né? Cada um com a sua cuia. Capaz, gente, Cada um eu com a sua não. E eu fico ganhando do um do outro. Tu faltou tu fazer um pratinho, então. Não, que pior que ela pega um mate, tá falando? Já começou a tomar, já toma a cuia dela, porque ela não sabe tomar um mate direito. Ela tem que conversar com a mão, ela faz. Aí tu viu que o meu tu não precisa nem mexer? Não bebo mate. Nem precisa nem mexer. Tá, Sandra. E aí hoje, então, o Rio Pardo está carente. Dizer pra ti uma coisa, abrir um parêntese. Em 89, até então, a fiscalização dos produtos de origem animal era feita pela Secretaria da Saúde. Mas a esculhambação era tão grande que notaram demais e pela 7889, pela lei 7889, tiraram da saúde e passaram para a agricultura. Aí que eu vou para Porto Alegre. Mas nesse meio termo, era um dos maiores frigoríficos que tinha no estado. Alguém tem que assumir. Com certeza. Manda o fulano para lá, fui eu para lá. Eu e o João Nogueira, eterno companheiro meu. Então eu vou te dar só um dado.
Isso era 92, eu acho que eu entrei ali. Eram direto 650 pessoas trabalhando. Imagina só o que gerava de emprego. Aquela gente. vila, Nossa Senhora e o Bonfim, quem mandava na vila, que sustentava era o frigorífico. Era a cooperativa. Então assim, ó, foi Vou um dividir barco muito contigo. grande. O frigorífico sustentava, mas a olaria Keeper também ajudava bastante a vida. Não. Na questão de emprego. Sim. Na questão de emprego. Não, claro. Mas assim, era bem maior, né? Não, A não, quantidade na de olaria emprego. era sempre poucos funcionários e a cooperativa Tinha uma direto, né? Fora os indiretos. Né? Era impressionante aquilo ali. Aquilo ali era impressionante. Mas tu sabe, Colono, que eu vejo o Rio Pardo hoje capenga economicamente, por quê? Todo mundo diz assim, ó. Isso é minha opinião, vou deixar bem clara que não é opinião de ninguém, tá? É minha. Que Rio Pardo tornou-se uma cidade de velhos. De idosos, né? Não vamos usar a palavra idosos. Que Rio Pardo tornou-se uma cidade de farmácia. Que Rio Pardo tornou-se um depósito. E que quem quiser crescer na vida, quem quiser ser alguma coisa economicamente mais importante, tem que ir embora, né? E isso eu fico bem triste quando eu ouço. Por isso eu fiz a live com a Joana Pellegrini, porque eu acho fenomenal quando alguém da nova geração acredita na cidade e investe na cidade, né? Sei que é difícil concorrer com outros municípios, com outros agronegócios de outros lugares, mas como o Rio Pardo também tem a sede, que eu acho muito legal essa sede ser aqui, que acontece a festa da Afubra, eu considero essa festa um incentivo muito grande para a agricultura e para a pecuária de Rio Pardo, tá? Posso até estar errada, mas pelo menos nessa semana, nesse período, todos os olhos se voltam para Rio Pardo. Então eu considero uma conquista muito grande. Nem sei quem foi que trouxe para cá. Não, quem faz essa feira, na verdade... Opa! Caiu alguma coisa. Aí? Um reboco. O que foi que caiu? Acho que é um reboquinho. Na realidade, quem fazia é a FUBRA, né? Que é a Associação de Funicultores Sim. do Brasil, que é a sede de Santa Cruz. Só que a área que eles compraram para fazer isso aí fica em Rio Pardo. Mas quem faz tudo é... Tá, e aí vamos entrar num outro assunto que vai ser o último, porque senão eu nem sei que horas são. Tem alguns que eu não vou opinar, tá? Tá, mas esse tu vai ter que opinar. Esse tu vai ter que opinar. A questão do fumo, do tabaco, tá? Existe uma história, existe uma lenda, um folclore em torno disso. Que quando as primeiras mudas de tabaco foram trazidas para a região, isso eu ouvi de várias pessoas, tá? Que os estanceiros, os fazendeiros e os pecuaristas de Rio Pardo impediram que esse cultivo fosse feito em Rio Pardo, porque iria danificar a criação de animais e iria danificar a produção de arroz, tá? Na época isso. E então o povo de Santa Cruz, que é uma colonização de origem alemã, é uma colonização germânica, que é mais ligada à diversidade de cultivo e diversidade de profissionais liberais e de empresas familiares, como tu disseste, de origem que tem aquele, como é que eu vou dizer, aquele compromisso, aquela responsabilidade da família toda ir para a lavoura e realmente produzir, sem ter preocupações assim em contratar trabalhar, a família faz. E que esse agronegócio deu muito certo justamente numa época em que o cigarro era sinônimo de status social. Toda geração de hombridade, de beleza, né?
Todo mundo fumava, inclusive eu fui fumante. Então, tenho vergonha de dizer isso, mas fui. Sandra, fala, eu quero, mas eu não consigo juntar, vai aos poucos, senão tu me confunde, olha aqui, ó. Eu tô falando do cultivo Não, do tabaco. não, eu sei, Tá, mas eu quero saber a tua opinião. Mas eu Eu quero saber a tua opinião sobre isso. Tá. Sobre o tabaco. Tá. Em Santa Cruz e não em Rio Pardo. Isso. Essa é o fundo. Eu não tenho bem certeza que eles não deixaram. O que eu sei é que as lideranças eram o quê? Agropecuaristas. Sim. Muitas das indústrias que vieram se estabelecer aqui não foram permitidos porque iam causar isso e aquilo e acabaram indo para Santa Cruz. O fumo é uma produção de pequena propriedade. Sim. Aqui não tinha pequena propriedade. Só latifúndio. Só latifúndio. E tu não tem ideia do que é plantar um fundo. O cara que planta 10 hectares de fundo, tu não tem ideia do trabalho que dá. Eu via lá no Rincão, eu trabalhava no Eles Rincão. plantam 2 hectares. Eu sei. 1 hectare, 2 hectares eles plantam. Tu não sabe o que é quebrar fundo. Tu não tem ideia. Secar fundo é uma loucura. Tu acha que isso aqui vai fazer? Não. Mas de jeito nenhum. Quem é que trabalha no fumo? É o homem, a mulher e 3, 4, 5, 6 filhos. Me entendeste? Hoje estão até contratando mão de obra. Então tu vê que... Porque as famílias são menores. Não, eles estão verdade. saindo Da lavoura. do interior, querem buscar coisa melhor para eles, vão estudar. Hoje tu tem acesso à faculdade, à Universidade de Santa Cruz, em tudo quanto é lugar hoje tem universidade, né? E estão saindo, mas é uma cultura que não é para nós. Tá, e tu tem, na tua opinião, então em Rio Pardo o negócio não ia vingar mesmo? Claro que não. Eu também concordo. Não, eu concordo com eles. Com Concordo. absoluta certeza. Em ponto e vírgula. Isso é pequena propriedade. Pequena propriedade, ela é... A gestão da pequena propriedade, quem faz é a família. Ela é familiar. Porque se tu pagou o empregado, tu não pode pagar. Pois é. Entendeu? Hoje os filhos não querem mais, estão diminuindo, já tem que buscar, querem sair, querem trabalhar, querem se formar, começar a enxergar o estudo. Se a gente for comparar essa questão de estudo da minha época e tua, que nós somos quase da mesma idade. Eu tenho 69. Eu tenho 71. Vestibular. Tu tinha uma opção de fazer vestibular em faculdade federal. E particular tinha meia dúzia aí. Mas quem é que podia cursar? Só os ricos. Tá? Então, tu tinha que entrar numa federal, meu filho. Hoje, todo mundo, se quiser cursar uma faculdade, cursa. E tem faculdade para todo mundo estudar em qualquer lugar. Acredito. Vestibular, tu faz 15, 20 vestibulares. Tu nem precisa frequentar. Exagerando, né? Exagerando. A gente tem exemplo assim das famílias tradicionais de Rio Pardo, né? Que na época, eu tô falando da década de 60, 70, tá? Tinha uma grande preocupação em mandar seus filhos para escolas particulares para cursarem o segundo grau. Uma que não existia em Rio Pardo, segundo grau ainda, tá? Na escola auxiliadora tinha apenas curso magistério, né? Então eles estudavam até a oitava série e aí tinha que ir para fora para estudar. E todas aquelas famílias tradicionais que tinham recursos econômicos enviavam seus filhos para internatos, né? Porque na época não era viável ir e vir, né? Todos os dias da cidade vizinha ou de outras cidades vizinhas. Então, assim, isso não significa que esses alunos fossem tão privilegiados assim, mas eles tinham condições financeiras. E os demais, que não tinham condições, terminavam cursando o primeiro grau e iam aprender datilografia. Ou iam fazer técnico de contabilidade no técnico. Porque é o que veio tinha. O Senac, veio essas coisas, e aí, cursos profissionalizantes. Isso, esses cursos isso profissionalizantes. Isso. Bem isso aí que tu estava falando. E hoje eu concordo plenamente contigo, só não faz faculdade quem não quiser. Outro erro que acontecia, não erro, não. Os pais queriam melhor. Os filhos dos fazendeiros, dos estancieiros, não tinham onde estudar aqui, não tinha essa faculdade de Santa Cruz, não tinha, então já mandava para Porto Alegre, para o Anchieta, para o IPA, para o Champagnat, e faziam faculdade, ficavam por lá. Não aprenderam a trabalhar na empresa que mantinham eles, ficaram lá, e uns ficavam até
grande, morreu o pai, eles assumiram cada um 1.000, 1.200, 700, 800 hectares. E aí o que aconteceu? Venderam. Foram vendendo. Porque não sabiam administrar. Eu não vou dizer o nome da família, Não, tá? eu Não vou dizer o nome da família, não. mas uma Assistindo pessoa... um monte. Não, eu não vou dizer o nome da família, mas essa específica é assim, ó. Quando eu a conheci, a família é essa, eles eram donos, olha, nem sei quantos hectares, mas eram milhares e milhares e milhares. Tiveram 4 filhos. Aí o casal, né, que era o dono da fazenda, é pecuária, tá? Não é agro, é criação de gado. Uhum. Depois, fora do ar, eu te digo quem é. 4 filhos. Os filhos cresceram, foram estudar, papapá, bem como tu disse. Alguns até não quiseram, 1 ou 2 não quiseram estudar, mas ficaram trabalhando na fazenda. Os proprietários faleceram. E aí, então, os 4 ficaram morando na fazenda e administrando a fazenda juntos. Aliás, a mãe continuou viva, o pai que faleceu. E aí começou o tira e puxa, eu quero a minha parte. Eu quero a minha parte porque eu preciso de... Aí então dividiram as partes. A parte de um, não sei quantos hectares, casou, teve filhos. Surgiram netos. E esse filho ou essa filha permaneceu morando naquela propriedade. Então daí estava o pai e a mãe, mais o filho e a nora, mais os netos. O neto casa e traz a sua esposa e já nasce o bisneto. E eles estão assim nessa situação hoje, quase sem nada. Por quê? Não conseguiram administrar porque tiveram que partir a terra. Segundo, eles precisam comer. Para comer, eles estão vendendo cada vez uma parte do campo. Terceiro, não conseguiram manter um rebanho à altura porque precisa fazer um investimento. E ela estava me contando, só um pouquinho, ela estava me dizendo que ela acha que agora, na próxima geração, termina tudo. A pergunta que eu vou te fazer: qual é a origem dessa família? É pelo duro, né? Pelo duro, português. Eles não conseguem sobreviver. Agora tu manda 30 quilômetros em Santa Cruz, tem gente com 5 hectares. Sobrevivendo. Não sobrevivendo, não. Vivendo e bem. Não, essa é a diferença. Eu morei lá, eu trabalhei, a Rosane morou comigo lá em Veracruz. Eu chego uma época que eu atendia Santa Cruz. Agora não, porque já perdeu alguns municípios. Era o 2º município em maior número de propriedades rurais. Só perdia para o Canguçu. Canguçu era 6 mil, um pouquinho, e Santa Cruz agora quase 6 mil. Eu atendi os 2 municípios. Tu não tem ideia do que essas pessoas passavam, mas sobreviviam e viu. E hoje mudou, entrou eletricidade, hoje está uma beleza tentar pelo interior de Santa Cruz. E vive com 5, quem tem 10 hectares, hoje vou te dizer uma coisa. E olha o detalhe. E aqui não consegue viver. Não, e olha o detalhe, sempre com a caminhoneta do último tipo. Lá eles andam a cavalo, de carroça. Né? Essa é a diferença. Essa é a diferença. Quando trouxeram os alemães, os italianos, eles botaram aqui em Rio Pardo, em Cachoeira, onde tem um solo. Não, botaram Caxias, piores lugares. Piores lugares. Só tinha mato. Eu sei por causa que eu sou neta, né? Só tinha mato. Botaram os miseráveis pra lá, só tinha leão-baia e mato. Pega isso. E hoje, olha. Tu sabe uma coisa interessante, agora tu me lembrou. Isso é ruim da gente dizer, mas é verdadeiro. É verdadeiro. Eu tenho que comentar isso, agora tu me lembrou, isso aí eu vou ter que comentar. Meu bisavô, quando veio, meu bisavô foi imigrante, veio pra cá com 14, 15 anos, e ele e uma irmã, os únicos da URI que entraram no Brasil. Então da URI é tudo parente. É tudo parente, não interessa onde morar. São os únicos 2 que vieram fugidos. Porque o meu trisavô colocou eles no navio porque lá tinha uma guerra. Sim. E ele teria que ir para a guerra e a menina teria que ser levada para ser enfermeira, coisa que o pai trabalhava na guerra. E aí então fugiram. Para onde que o meu bisavô foi levado? Para a região de Caxias. Ele contava isso, meu pai contava isso. Eles só tinham para comer batata. Que eles tinham que desenterrar a batata para comer. Porque era horrível. A pobreza muito grande. Nasceu meu avô em Caxias. A geração do meu avô já pensou diferente.
não quiseram ficar em Caxias, foram procurar outro lugar. Para onde que vieram? Para a serra aqui da região do Sobradinho. E aí o meu avô foi morar já com a minha avó, porque casava tudo novinho, né? Já foi morar com a minha avó em Ibarama. E ali ele começou uma propriedade em Ibarama. Ali ele começou uma produção agrícola, familiar, e assim criou os filhos. E eu vou te dizer uma coisa para ti. O vô contava, meu vô não falava português. Falava só em italiano. A minha avó ainda dizia alguma coisa em português. Meu vô, não. Meu pai aprendeu português quando foi para a escola. E em Rio Pardo ele só falava em italiano com o seu Adélio. Seu Adélio Klein era de origem... Pescoço torto ali. Pescoço torto, era de origem alemã, mas falava italiano. Era a única pessoa que conversava com meu pai. Meu pai passava todo dia ali nos arreios, na lojinha, só para bater um papo em italiano. Meu pai falava fluentemente italiano, ele lia italiano e escrevia italiano. Porque não, foi criado assim, né? Mas esse meu avô contava em italiano e o pai nos contava que quando eles chegaram na região lá de Sobradinho, de Ibarama, era tudo mato. Mato. Era floresta fechada. E que tinha um sobradinho, que era onde o intendente, que ia distribuir os lotes para os colonos, ficava. Mas não ficava sempre. Determinados dias ele ia lá para distribuir os lotes. Deu meu avô conta que ganharam o lote, foram daí derrubar a árvore para construir casa. E que os filhos, o meu pai era o mais velho, tinha que ser amarrado nas costas e levado para cima de uma árvore, amarrado numa árvore, por causa dos tigres que andavam por lá. E assim eles faziam, trabalhavam cuidando dos bichos, que passaram horrores, né? Mas criou todos aqueles filhos, todos meus tios e minhas tias, né? Sabe quem é minha parente aqui em Rio Pardo indiretamente? A esposa do Matana, a Virgínia, ela é, a avó dela é irmã da minha avó materna, porque quando vieram lá de Caxias, vieram poucas famílias, Dalri, Debone, Mainardi. Debone tá ali em Ibarama. Pois é. Debone, Frigorífico Debone. 5 famílias que vieram lá da região de Caxias. E esses imigrantes foram levados para a pior terra que existia. Lógico. E deram conta do recado. Mais uma pergunta que não quer calar. Tu acha que Rio Pardo vai dar certo no futuro? Economicamente falando? Tenho dúvidas. A Rosane fica rindo, mas eu tenho que perguntar. Ela sabe Rosane. o que eu penso. Eu tenho que perguntar. Mas eu vou te dizer uma Olha coisa. lá, agora, gente, eu esqueci de olhar as pessoas. Eu não sou riopardense, mas Rio Pardo mora no meu coração. E eu torço por Rio Pardo sempre. Eu também Meus torço. filhos não moram aqui, só a Francisca. Minha neta vai nascer aqui, mas eu torço por Rio Pardo. Sempre, sempre, sempre. Rosane, Amo Rio Pardo. tô contigo, eu também não nasci em Rio Pardo. Amo Rio Tu Pardo. dorme depois de tomar essa quantidade de mate? E eu vim morar em Rio Pardo, eu tinha 14 anos. Eu vim morar em Rio Pardo quando eu tinha 4. Eu 14. É. Então tu acha que não vai dar, mas eu quero saber. Não é que eu acho que não vai dar. É que pra dar certo, tem que mudar. Tem que mudar e tem que mudar a cabeça das pessoas. Dos gestores, entendeu? Dos políticos. Quer dizer, tu começa a olhar essas coisas sem bairrismo, sem nada. Olha nu e cruamente para te ver uma coisa. Analisa a nossa Câmara de Vereadores, olha o que eles fazem. Não são todos, mas a grande maioria. Agora parece que está dando uma mudadinha. Assim, Temos que legislar para o povo. se não tiver gestão, não anda nada, não dá para frente. É só fofoca. É um querendo fofoca do outro. Tem gente que só vive de fofoca. Isso é brabo. É bravo. Totonho, me diz uma coisa, existe a possibilidade de tu dar uma palhinha? Não? Eu não. Pega lá o violão, uma palhinha. Enquanto tu vai fazendo, enquanto a Rosane vai buscar a palhinha, o violão, tá lá em cima o violão. Peraí, Rosane, eu vou lá, Não, me traz aquela. Ah, tá bom. Tá ruim? Não, eu tenho um processo alérgico. Que barulho é esse? Eu achei aquela carreta que chegou em Rio Pardo. Mas o que é essa carreta da pra cima e pra baixo? Passeando com as crianças. Ah, é isso. Trabalhando. Sabe que. Abri um parênteses essa live. Depois que eu tive o Covid, eu sei um troço na garganta. E foi aquele que estava me prejudicando bastante, já não podia mais nem cantar mesmo. Acredito. Aí eu digo, não, vou no neurologista. Aí eu fui agora há pouco tempo.
E ele me deu uma porcariazinha. Uma bombinha. É bom que fazer, alergia, ajuda. alergia, né? Então eu tô... Então assim, eu sempre uso agora por causa disso aí. Mas eu quero te dizer uma coisa assim, com muito carinho, tá? Gostei muito de conversar contigo sobre esse assunto e nós vamos conversar mais um outro dia, tá? Quando a gente se encontrar. E eu sou aberta, né, a todo tipo de opinião. Eu gosto muito de ouvir a opinião das pessoas e aí depois eu tiro as minhas conclusões, tá? Mas só tem uma coisa assim, eu sou muito de ler, né? Eu gosto muito de ler sobre o assunto. E eu tenho feito muitas leituras sobre Rio Pardo. Inclusive tem uma pessoa que está me pedindo que eu escreva um livro, mas eu não tenho intenção nenhuma de escrever livro, né? No momento não tenho. A minha intenção é essa, é de trazer pessoas como tu, que tem conhecimento de causa aqui da nossa cidade. E a minha neta usa de algumas coisas. Essa não é bronco-dilatador, não é nada. Mas a minha neta usa duas, só para te saber. E aí, Totonho, eu gostei muito de conversar contigo. E eu gosto muito de divergir, sabe? Eu gosto disso. Sabe que... Porque isso é provocação, né? Isso é uma provocação. Tu sabe que eu fui advertido pela Rosane? Eu pago um preço alto. Porque em toda a minha vida eu nunca fiquei com medo de dizer e expressar o que eu pensava sobre qualquer assunto. E só que hoje em dia isso fica muito marcado. E eu fiquei marcado. Eu tenho certeza de sair pela rua e perguntar se bem, mas a maioria não gosta de mim. Eu não sabia disso. Porque pra mim é novidade. Eu não aceito as coisas. Simplesmente, eu não sou pau mandado. Eu não gosto, eu digo. Sim. E a gente pode dizer, eu sempre digo assim, a gente deve expressar a opinião e não precisa ser mal educado nem nada, né? Claro que não. E dizer o que pensa. Mas assim, Rosane, eu estava agradecendo a ele e estou agradecendo a ti também essa possibilidade de eu ter essa conversa, né? E ver essas crianças que cresceram, né? De 76 para cá, que se tornaram pais de 4? 4 ganharam de mim, só tenho 3. E agora ele vai nos dar uma palhinha, mas antes da palhinha tu vai te despedir, porque quando nós encerrarmos, eu quero encerrar contigo tocando. Eu quero que tu te despeça. Sandra, nós não demos atenção pra ninguém, gente. Tu viu que nós esquecemos de dar boa noite para as pessoas estão perguntando. Gente de Deus. Eu até fiquei, vou te confessar que eu até fiquei surpreso por ter sido convidado por ti para fazer parte do teu chimarrão. Por essas questões que eu te disse, que muita gente não gosta de mim porque eu não fico quieto, entendeu? Agora na enchente eu achei que o político estava fazendo demagogia, né? E uma publicação dele eu tenho de agora, desculpa, mas acho que é demagogia. A Corsã, essas bombas da Corsã, e agora está te aproveitando dessa situação para não culpa da bomba da Corsã. E ele já me fez represálias, para mim e algumas pessoas que barbaridade. Quer dizer, só que, então é complicado. Então eu fiquei lisonjeado por um lado e preocupado, assustado pelo outro. Não, mas não. E fui advertido pela Rosane. Cuide o que tu vai dizer. Sim, eu cuido. Mas assim, cuidado, né? Mas eu espero que tu tenha te sentido à vontade. Não, me senti tranquilamente à vontade e te agradeço essa oportunidade de fazer parte do teu chimarrão. E eu gosto assim de entrevistar pessoas que têm opinião. Eu não gosto de pau mandado também. Se eu não tiver opinião, eu não mereço estar aqui. Pois é, né? Mas então isso aí. Então, olha, perfeita a nossa live agora. Esse amigo aqui, ó, vai dar uma palhinha para nós encerrar a live. Vamos ver. O que tu quer ouvir? Eu adoro a roupa velha do pai. Essa vai ficar alta. Eu vou te fazer uma outra música. Outra? Deixa como está. Vem cá, Rosane. Porque não tem remédio. São coisas da vida da gente. Não dá pra explicar. Deixa como está. Pra que ficar sofrendo? Nada vai mudar. Tenho que aceitar. Não tem jeito. E o que te faz falta? Juro
sei, porque eu sempre te dei carinho e muito amor. Quando a gente se ama, nas loucuras da cama, não há vencedor. E se eu quero partir, você me faz ficar. Põe malícia nos olhos, se chega devagar. E quando o sangue esquenta, eu não sei mais de mim, esqueço de pensar. Já tentei me enganar, eu quis acreditar que você não faz falta. Eu já disse pra mim, vou pensar mais em mim e viver minha vida. Mas o que vou fazer se eu não sei te arrancar do peito? Eu já disse pra mim, sem você tá faltando a metade de mim. Me emocionei. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Bah. Pois é, fiz o que pude pra te ajudar, né?